aqui sobre a perseverança, para que você compreenda aquilo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, amém? Alguém aqui sabe o que é perseverança, o que é perseverar? Aleluia. Vamos lá, a perseverança é uma qualidade fundamental que desempenha um papel significativo no sucesso e na realização de metas. É a capacidade de persistir diante de desafios, obstáculos e fracassos, mantendo o foco e a determinação para alcançar um objetivo desejado. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a palavra, irmãos. Abre lá em 1 Reis 18. Nós vamos passear um pouquinho aqui. 1 Reis 18. Depois que nós fazemos essa leitura, você já pode se sentar em nome de Jesus. E aos intercessores, abra a boca aí em nome de Jesus e comece a interceder por esse culto. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir, as minhas palavras, possa preparar os corações para que essa semente ela encontre um coração fértil, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos numa batalha, irmãos. Todos acharam? 1 Reis 18, nós vamos falar sobre Elias. Nós vamos falar de um homem, de um profeta, que Deus, naquele tempo, usou poderosamente. E nós podemos estudar um pouquinho sobre Elias e ver o quão aquele homem, ele perseverou e acreditou naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E para nós não é diferente. O que o Senhor teve para Elias, Ele tem para nós também nos dias de hoje. Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Nós temos uma promessa a se cumprir nos próximos dias em nome de Jesus. Então o que o Senhor está nos trazendo aqui, esse momento de intercessão, de busca, de clamor, é para que nós venhamos receber isso. E nós precisamos perseverar, porque fácil não é. Eu estava falando com o pastor esses dias, que no momento em que nós começamos a clamar pela família, pelo nosso lar em casa, as lutas começaram a aparecer. Situações que estavam escondidas começaram a aparecer e a gente teve que se virar, irmãos. Nós tivemos que lutar, batalhar dentro do nosso lar. O pastor pegou um óleo e nos entregou em um culto e falou: chega lá na sua casa, ora, unge os seus filhos, unge a sua casa. Irmãos, a partir do momento em que eu comecei a ungir, orar com os meus filhos em concordância, Satanás ele se levantou, mas ao mesmo tempo que ele se levantou, ele também me trouxe a certeza que nós estávamos no caminho certo. Ele nos trouxe a certeza, e Deus falou assim: continua, persevera. E um culto de Santa Ceia, Deus falou assim: se reveste, filho, busca mais da minha presença, porque dias mais difíceis virão. Eu falei assim: amém, Senhor. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E aquilo me encheu de alegria, me encheu de expectativa, porque eu sei que as promessas do Senhor, elas se cumprirão naqueles que perseveram em fé e não desanimam, não desistem. Amém? Mas nós precisamos entender que toda promessa que o Senhor faz a nós não podemos determinar um tempo, uma hora, um momento, falar assim: não, o Senhor fez essa promessa, então daqui 10 dias o Senhor, Ele tem que entregar. Não é assim. Nós precisamos entender que o tempo de Deus, Ele é perfeito. E no momento certo, na hora certa, quando nós tivermos a estrutura necessária, nós receberemos aquilo que vem da parte do Senhor. Vamos lá, 1 Reis, já estou falando demais, né, irmãos? Você está doido? Vamos ver se eu consigo um espacinho aqui. 1 Reis 18:40. Vamos lá. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse: vá e olhe na direção do mar.
disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. E 7 vezes Elias mandou, volte para ver. E na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que todos nós conhecemos um pouquinho aqui da história de Elias e bem sabemos que essa passagem traz referência a Acabe e Jezabel, um casal que simplesmente deixou de fazer a vontade de Deus e fez com que Deus levasse Elias até eles e profetizasse um tempo de escassez, onde Elias profetizou que não choveria durante 3 anos e meio, e assim se concretizou. E naquele tempo, irmãos, deixa eu tomar aqui, irmão, uma aguinha. Naquele tempo, o Senhor, ele tinha um relacionamento muito próximo, ele queria ter esse relacionamento muito próximo, e ele levou a Elias a ser esse homem de relacionamento com ele, um homem que temia a Deus, um homem que obedecia a Deus, e que não temeu o fato dele levar uma palavra dura ao rei. Ele não temeu a morte naquele momento, e foi lá e profetizou. É exatamente isso que Deus ele quer plantar nas nossas vidas nos dias de hoje, um espírito de ousadia, porque Deus ele quer levantar uma geração ousada e capaz de levar toda e qualquer palavra, seja dura ou seja uma palavra mais ou menos. Tem que se levantar essa geração, para que se cumpra a vontade do Senhor, e nós precisamos declarar, Senhor, eis-me aqui. Deus ele está nos chamando, irmãos, Deus ele está nos chamando para cumprir a vontade dele, e não foi diferente nesse tempo. Elias foi lá e derrotou todo aquele exército. A palavra de Deus vai falar que ele derrotou o exército de Baal, os profetas de Baal, mais os 450, como é que é o nome lá da Zera? Eu não sei falar essas palavras não. Mas eu não quero frisar nesse momento, irmãos, a respeito disso. Eu quero falar da perseverança de Elias em orar, clamar ao Senhor para que o Senhor mandasse a chuva sobre aquele povo. Depois daquela situação a qual Elias ele venceu aqueles profetas, era o tempo de viver aquela promessa que o Senhor tinha feito. E Elias, ele orou. A palavra do Senhor diz que Elias orou. Ele dobrou o seu joelho e colocou o seu rosto no pó e clamou, orou ao Senhor. E pela primeira vez ele falou assim: vai lá, meu servo, vai lá e olha para ver se vai acontecer, já está acontecendo alguma coisa. E ele foi, o servo foi até lá, e ele voltou e falou assim: Senhor, eu não vi nada. Eu não vi nada. Então tá bom, vou orar mais um pouquinho. E Elias continuou ali orando, irmãos. Eu acredito que Elias, ele falou assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto eu não ver uma gota de chuva cair sobre esse lugar, eu não vou parar. E ele por 7 vezes, ele disse ao seu servo: vai lá e vê. E a palavra de Deus está falando que na 7ª vez, o seu servo veio e disse: olha, Senhor, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo, irmãos, foi uma certeza de que o Senhor cumpriria aquela promessa. Elias, ele entendeu que aquilo era um sinal de Deus. Mas eu venho imaginar, eu posso imaginar que Elias, ele não simplesmente levantou quando aquela nuvem se estabeleceu no céu. Ele continuou a orar até que aquilo se concretizasse. É o que nós precisamos, irmãos. É o que nós precisamos fazer nesse tempo. Talvez nós ouvimos uma promessa do Senhor. Nós clamamos por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos.
E nós esquecemos essa promessa porque ela não se cumpriu no nosso tempo, no tempo que nós determinamos. E muitas vezes nós esquecemos essa promessa e colocamos de lado. E não é assim, irmãos. Como foi dito no começo aqui, quando Deus ele faz a promessa, nós não podemos determinar a hora e o momento não, irmãos. É Deus quem sabe. Cabe a nós perseverarmos em orarmos e clamarmos e acreditarmos naquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Nós precisamos perseverar em fé. Nós não podemos desanimar de forma alguma. Se nós olharmos para essa palavra e imaginarmos que Elias tivesse desistido na primeira vez, ou na segunda vez, ou na terceira, na quarta, essa palavra, essa promessa não teria se cumprido naquele tempo, irmãos. O que Deus ele está nos requerendo nesse tempo é atalaias, homens e mulheres de Deus que se colocam na brecha em prol de um povo, em prol de uma nação. E essa igreja ela está se movendo simplesmente nesse sentido. Nós já ouvimos aqui várias vezes o pastor falando que essa igreja ela trabalhará em prol dessa região, desse povo. Irmãos, poucas igrejas se colocam na brecha em prol de um povo que é idólatra, um povo que não acreditam a Deus, e não acreditam em Deus, mas em si, na ciência. Ou eu estou mentindo? Já tive conversa com muitos portugueses, e todas as vezes que eu falava de Deus, ele falava, eu não acredito em Deus, eu acredito mais na ciência do que propriamente em Deus. Mas, como foi dito esses dias na célula, né, pastor? Nós precisamos nos colocar na brecha e precisamos amar esse povo. Porque Deus nos amou, Deus nos ama. E quem somos nós para definirmos em quem nós devemos orar? Para quem nós devemos orar? Quem somos nós para definirmos se aquele merece ou aquele não merece? Deus ele está levantando um povo que pensa assim, que pensa como Deus pensa, que ama como Deus ama, que age como Deus quer que hajamos. É assim que Deus quer. Um povo que persevera em oração, um povo que persevera para que aquilo que o Senhor já prometeu se cumpra, não somente na minha ou na tua vida, mas sobre essa geração, sobre esta nação. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, meu irmão, mais um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre Daniel. Nós vamos falar aqui de 3 personagens que perseveraram. E nós vamos lá em Daniel 10, por favor. Abram aí, Daniel 10. Aleluia. Eu fiz um esboço aqui, irmão, não estou seguindo esboço nenhum, misericórdia, Senhor. Mas amém. Os irmãos estão compreendendo o sentido da palavra? Glória a Deus, então, irmãos. Daniel 10, irmãos. Irmão, aí sim, hein? Cadê o Edmilson? Agora trouxe, Edmilson. A água, tá vendo aqui? Daniel 10. Todos acharam? Vamos lá. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como
bélula, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Irmãos, olha o quão Daniel perseverou, e o quão importante é perseverar, o quão importante é permanecer na posição a qual Deus os coloca. A palavra está nos afirmando que desde o primeiro dia em que Daniel começou a clamar, as suas orações, as suas súplicas foram ouvidas. Primeiro dia, irmãos. O nosso Deus é um Deus que escuta o clamor do justo. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é um Deus amável. Irmãos, a mesma coisa que eu falei aqui um pouquinho atrás sobre Elias. Nós podemos imaginar, irmãos, se Daniel, naquele momento ali de busca, no primeiro dia, até o 10º dia, ele não visse resposta. O que seria? Ou ele desistir: Senhor, já que você não me responde, então eu vou desistir, não é da tua vontade mesmo, então eu vou desistir. O que seria daquele povo, o que seria de nós sobre essas palavras, sobre essas promessas que o Senhor tem para esse tempo? Porque, irmãos, todo homem que foi levantado naquele tempo, ele foi levantado com o propósito de nos alimentar também. Alimentar a nossa esperança, a nossa expectativa, alimentar uma perseverança, algo que faça com que nós venhamos viver as bênçãos do Senhor. Eles serviram como professores para nós, para gerações passadas. Se nós estamos aqui hoje, é porque o nosso Jesus, o nosso amigo, o nosso Deus, preparou uma ponte, preparou uma estrutura para que nós viéssemos estar sentados hoje, sendo preparados para se levantar como profetas nessa geração, com palavras que nos alimentam e nos deixem firmes diante das lutas e das adversidades. Irmãos, a palavra de Deus está falando que o Senhor ouviu desde o primeiro dia, e também está falando que Satanás, vamos falar a verdade, vamos falar que Satanás mandou um enviado dele para que a resposta do Senhor não viesse sobre Daniel. Toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos posicionamos segundo a vontade dEle, e nós começamos a clamar em prol do reino, aleluia, o Senhor Ele escuta, mas Satanás também Ele não se contenta, e vem tentar impedir, paralisar um povo que clama e busca, trazendo frieza, tentando impedir, fazendo com que nós venhamos desacreditar daquilo que o Senhor já prometeu. E essa palavra, ela nos traz, aleluia, uma revelação para nós, para mim, para você, a qual Deus já disse:
tu és um profeta, tu és uma profetisa, tu és um homem, tu és uma mulher de Deus. Se levanta e seja minha boca nessa geração. Mas, de alguma forma ou de outra, desanimou, parou, cansou de esperar. Eu quero dizer para você, irmãos, que esse tempo é tempo de cumprimento das promessas do Senhor. Se você não se posicionar, você não vai receber. E a palavra de Deus, ela não está dizendo assim: ó, o Senhor te prometeu. O Senhor te prometeu algo. Eu vou levantar alguém para orar para você, para que você receba. Eu vou orar para alguém jejuar por você, para que você receba. Não, 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 não. É o próprio Daniel que se colocou na posição. É o próprio Daniel que orou, que clamou, que perseverou. E essa palavra é para você. Não é para o teu pastor orar por aquilo que o Senhor já prometeu para você. É para você se posicionar, para você se colocar na brecha, para que você possa sentir, aleluia, aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Nós não podemos ser uma geração que consome as coisas fáceis. Uma geração consumista, aleluia, que fica dependente muitas vezes da oração do pastor. Ah, eu vou lá na igreja hoje porque o pastor vai orar para mim, eu vou receber a minha bênção. Assim é fácil demais, irmãos. Aleluia. Nós somos uma geração que, em nome de Jesus, nós nos posicionaremos, nós estamos posicionados, e nós viveremos, em nome de Jesus, as promessas do Senhor nesse tempo, aleluia, e todos verão, e todos ouvirão, aleluia, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, e tudo aquilo que o Senhor já prometeu lá no passado, se cumprirá nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Mas nós precisamos perseverar. Persevera, não desanima, não desista. O tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. A hora de Deus é melhor do que a nossa hora. Deus, Ele sabe quando nós precisamos de algo. Deus, Ele sabe tudo. E por incrível que pareça, nós nos pegamos muitas vezes declarando que o nosso Deus, Ele é poderoso, que o nosso Deus pode todas as coisas, mas no momento de esperar e de perseverar, nós recuamos, nós desanimamos. Aleluia! Precisamos continuar confiando naquilo que o Senhor já determinou e declarou sobre as nossas vidas. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, não é assim que diz a canção? Ele é fiel para cumprir. Não é assim que a palavra diz? Aleluia! O nosso Deus, Ele é fiel, e está procurando homens e mulheres fiéis à vontade dEle, que se coloquem na brecha, que permaneçam no foco, para que se cumpre. Aleluia. Agora vamos a uma passagem que o pastorzão pregou esses dias. O pastor Donato pregou sobre a mulher cananeia. Vamos pincelar mais um pouquinho lá. Em Mateus 15, 21 ao 28. Já estou acabando, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Mateus 15, 21, 28. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus está falando aqui. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora,
pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aleluia. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o pastorzão pregou esses dias aí sobre essa mulher. E Deus, ele tocou meu coração para que eu viesse falar novamente sobre esta mulher, sobre a fé, sobre a perseverança dessa mulher. Irmãos, se nós olharmos para a luz da palavra, essa mulher, ela estava clamando por alguém. Ela se colocou na brecha por alguém. E quem era? A sua filha. Ela estava falando que a sua filha estava endemoniada. E ela foi até Jesus e, sem hesitar, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, imagina só, você indo até Jesus, sabendo, tendo a certeza de que Ele pode te ajudar a solucionar o seu problema, trazer a vitória sobre a sua vida, e você começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele que pode todas as coisas nem dá ouvidos. Imagina, irmãos, se essa mulher fosse como muitos nessa geração: mimado. Por não obter uma resposta imediata do Senhor, recua e fala: eu não quero mais servir esse Jesus. Eu não quero mais servir esse Deus, porque eu chorei, eu clamei, eu fiz isso, eu fiz jejum, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel nas ofertas, eu adoro, eu faço isso, mas Jesus, Ele não me responde. O que está acontecendo? Que Deus é esse? Imagina se ela fosse agir dessa forma, irmãos. Mas não, pelo contrário, irmãos, diante de uma negativa do Senhor, ela perseverou, ela continuou a clamar, ela continuou a buscar a sua resposta. E olha o que a palavra de Deus fala. A mulher veio pela segunda vez. A mulher veio, adorou-o de joelhos. Além de perseverar, que é algo que chama a atenção do Senhor, ela o adorou. É tempo de nós perseverarmos em adoração. É tempo de nós nos lançarmos como verdadeiros adoradores. Quando ela de joelho o adorou, ela chamou a atenção do Senhor. E aí veio a resposta: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela já teve uma resposta. Ela foi buscar uma resposta, ela já teve. Mas ela não se contentou com a resposta do Senhor. E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus respondeu, já foi a segunda. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Irmãos, nós precisamos chamar a atenção do nosso Senhor. E não é de maneira rasa ou mediana. Não é entregando somente a metade daquilo que você tem. É por inteiro. É sem reserva. Nós precisamos nos lançar diante dos pés do Senhor. E mesmo que Ele não nos responda pela primeira vez,
mesmo que Ele não nos responda pela segunda vez, ou nos responda até, mas não com aquilo que nós queremos ouvir, nós precisamos continuar e perseverar a buscar. Senhor, eu sei que o Senhor disse isso sobre aquilo que eu estou buscando, mas, aleluia, eu creio que o Senhor pode mudar ainda a minha estrutura, eu sei que o Senhor pode liberar somente uma palavra, e a minha filha, ela pode ser curada. Irmãos, é isso que o Senhor está nos falando nesta noite, que nós viemos buscar esta palavra, para mudar, aleluia, mudar o sentido das coisas em nossas vidas. Está difícil? Tá. Persevera, confia, espera no Senhor, porque Deus, Ele está pronto a ouvir o seu clamor, e assim fazer, segundo a tua vontade. Irmãos, o que nós precisamos é nos colocar na brecha por alguém. O que nos faz muitas vezes não recebemos aquilo que o Senhor tem para nós, é que nós entramos na igreja e clamamos somente para nós. Olhamos somente para o nosso próprio umbigo. É tempo de nós olharmos para o nosso próximo. Quando nós nos colocamos aqui nas intercessões pela manhã, nós não pensamos somente na nossa família, nós pensamos no geral, em todos os familiares. Nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo, então nós oramos prol de todos que fazem parte daqui, e não somente daqui, mas por todos aqueles que ainda não chegaram a este lugar, mas nós temos a certeza, que um dia encontrarão aquelas portas abertas, e irão adorar conosco em nome de Jesus. Essa igreja, ela vai avançar, sabe por quê? Porque ela pensa, aleluia, de uma forma uníssona. Quem conhece aqui, sabe o que é uníssono aqui? O pastor sabe, aí, os adoradores sabem. Uma igreja que produz um único som, ali, ó, tudo bem equilibrado. É para buscar o Espírito Santo de Deus? Todos vamos buscar o Espírito Santo de Deus. É para buscar cura? Todos nós vamos buscar cura. É para buscar a provisão dos céus? Todos nós vamos buscar a provisão dos céus. É para nós buscarmos uma palavra que traga o alinhamento? Todos nós vamos buscar o Senhor para que essa palavra seja liberada sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, ela não mente, irmãos. Que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus. Para você que estava desanimado, pensando em parar, em desistir, que essa palavra sirva para você e te traga perseverança, fé, te traga mais força, ousadia para continuar. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir sobre a sua vida. Creia. Creia. Talvez Deus está te chamando para que você se coloque na posição, na brecha de outros. Então faça isso, porque o Senhor certamente cuidará da sua bênção também. Mas faça a vontade de Deus, obedeça ao Senhor. Obedeça primeiramente ao Senhor, porque certamente, aleluia, quando você obedece ao Senhor, a bênção é liberada, irmãos. Deus, Ele não pode ir contra a palavra dEle. Em Salmos 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Esperar com paciência no Senhor não é sentar no seu sofá e esperar a bênção chegar. Não, pelo contrário. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha voz. Então Ele ouviu a minha voz, certamente eu orei, eu clamei, eu busquei, até que o Senhor ouviu a minha. É tempo de orar, é tempo de mexer os esqueletos, irmãos. Eu ouvi a mensagem do pastor lá, quando o pastor falou de academia. Eu falei, esse pastor está de brincadeira, está me chamando para ir para academia, está me chamando de gordinha, rapaz. Aí depois eu li um pouquinho mais. Mas é isso, irmãos, nós sabemos que o exercício físico é bom. Nós sabemos disso. Mas nós não vamos. Nós não perseveramos para ir lá, para fazer os exercícios. Como é que eu vou receber um shape desse aqui, irmãos? Como é que eu vou receber um shape desse aqui, irmão? Sem entrar para a academia.
Deus está te convidando para entrar para a academia de Jeová nessa noite. A academia do Senhor vai te preparar, vai te deixar mais forte. Aleluia, mais vistoso. E quando Satanás te olhar com esses bração aqui, irmão, ele vai bater em retirada, irmão. Aleluia. Quando ele levantar a mão assim, vê como é que é os bíceps. Vê os bíceps igual do irmão aqui. Irmão, ele falar com isso aí eu não posso não. Além dele ter Jesus no coração, ele tem uns braços que olha que... Ai, Jesus. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, essa noite o pastor não vai orar por você não. É você que vai perseverar em oração. Você sabe da promessa que Deus te fez, não sabe? Então feche os teus olhos e mentalize. Lembre daquilo que o Senhor te prometeu, mas até hoje você ainda não viveu. E comece a perseverar em oração, um clamor sincero, verdadeiro. Aleluia. Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Se for necessário, chore. Se for necessário, dobre os seus joelhos em nome de Jesus. Se lance diante desse chão aqui, que está limpinho, preparado para você se jogar mesmo. E comece a clamar em nome de Jesus. Igreja, clamor, aleluia, em alta voz. Aleluia. Deus não nos está nos chamando para fazer oração em um tom baixinho, não. Deus está chamando uma geração para clamar, para gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto nós entoarmos essa canção aqui, em nome de Jesus, você continue a perseverar em oração. E se você sentir da parte do Senhor, pegue na mão do seu irmão, se coloque na brecha por ele. Diga: ei, irmão, qual é a promessa que você não recebeu ainda, mas você almeja? Deixa eu orar por você, deixa eu clamar por você. Vai, irmãos, vai, vamos se movimentar. Uma igreja relevante é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que clama em prol do próximo. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar.
que Ele é fiel, amém, igreja? Vamos em uma só voz, diga: meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel. Levante as suas mãos e declare: meu Deus é fiel.